Ouve aí, vem comigo então. 93. Estamos juntos no Debate 93. A nossa querida ouvinte nos conta, minha gente, meu irmão não dá certo com ninguém. Meu irmão não dá certo com ninguém. Então quer dizer que o irmão só dá errado, o irmão não consegue acertar. Aí ela diz que quando aparece um relacionamento, quando parece que o relacionamento vai pra frente, logo ele trai, acha que não gosta. E é tudo estranho demais, conta a nossa ouvinte. Existe gente que tem compulsão à sedução? Você já ouviu falar nisso, gente? Alguma vez na sua vida? Você conhece alguma pessoa que você já se relacionou aí em termos de amizade, ou na sua vizinhança, ou às vezes aí na sua família, fica só aqui entre nós, né? Que a pessoa tenha uma verdadeira compulsão, a pessoa é uma pessoa extremamente sedutora, e não é que ela seduz pelo que ela faz, né? Então ela joga pra fora, e aquele charme, aquela conversa, hein? Como perceber que estamos sendo dominados pelo jogo da sedução? É possível ser cristão, casado e ainda assim gostar de seduzir outras pessoas que não cônjuge? Isso seria um caso de libertação ou é falta de caráter, hein, gente? Falta de vergonha. Como combater isso na vida de casados e solteiros? Que pensa você sobre esse assunto? É agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 28 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Josué Gonçalves, do Ministério Família Debaixo da Graça, a pastora Leia Mendonça, a nossa Leinha, cantora da MK Music, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, o pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias, o pastor Robson Nunes, da Assembleia de Deus Ministério Renascendo em Cristo, em Vargem Pequena. Ele hoje participa conosco do quadro Meu pastor no Debate 93. Vai estrear no programa de hoje. Eu quero agradecer o carinho de todos os nossos debatedores já presentes aqui no nosso estúdio. Tá na hora, vamos começar juntos o nosso Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastora Leia Mendonça, Leinha, você destacou uma pergunta, hein, Leia? Existe gente que tem compulsão à sedução? Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os debatedores e todos os ouvintes. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu destaquei essa frase porque existe sim, existe, e a sedução para muitas pessoas parece uma coisa muito boa, né? Ela é sedutora, ele é sedutor, e geralmente as pessoas seduzem não pelo que elas são, mas pelo que elas têm, o par de olhos, o par de coxas,
o par de seios, é a beleza externa, e tem pessoas que realmente fazem uso disso. Mas a sedução, a gente entende que ela é pecado quando a gente descobre o significado da palavra sedução. Sedução é tentação, sedução é feitiço, é encanto, é magia. A pessoa que seduz, ela nunca se deixa seduzir, ela se torna o sedutor de corações cativos, ela aprisiona corações e quando não quer mais joga fora. E a Bíblia diz em Apocalipse 12:9 que Satanás, a antiga serpente, é sedutor de todo o mundo. Então a sedução é algo realmente imoral, porque machuca as pessoas. Geralmente pessoas são sedutoras porque falta alguma coisa na sua formação, sofreu alguma coisa no decorrer dos seus dias, e a sedução é algo imoral. E eu aprendi que a imoralidade corrompe a nossa identidade. Então, dentro da pergunta, existem pessoas que têm compulsão por sedução, porque tem problemas espirituais e tem problemas na formação do seu caráter. Pastor Josué Gonçalves, querido, muito bom dia, seja bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso debate 93 de hoje. O senhor está de acordo com a pastora Leia, pastor? Olha, estou de acordo, sim, estou de acordo. Tem gente que seduz e e que se deixa seduzir. A Bíblia diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Preste atenção que a Bíblia não está dizendo assim, olha, o adolescente é tentado, ou então o homem de 50 anos é tentado, ou o solteiro é tentado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Dentro de todos nós existe a semente do mal, ou seja, a tendência para aquilo que é carnal, para aquilo que tem a ver com tentação. Não foi por acaso que Jesus disse, todas as vezes que você orar, você ora assim, olha, não nos deixe cair em tentação. Agora, é um problema, a pergunta se é um problema de libertação, ou seja, espiritual, ou é um problema de desvio de caráter. Eu penso que é uma mistura das duas coisas. Por quê? Porque quando a pessoa deixa que a carne prevaleça, consequentemente, abre-se uma brecha para que espiritualmente o diabo tire proveito desta situação, certo? Então, tanto é uma questão de caráter, como uma questão de libertação espiritual também. Dentro da pergunta, existe gente que tem compulsão à sedução? Pastor Rômulo Rodrigues, bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor? Muito bom dia. Bom dia, irmãos, bom dia, mesa, bom dia, ouvinte, bom dia a todos. Eu achei muito feliz a colocação inicial que a Leinha fez, porque se nós pensarmos que qualquer tipo de relacionamento é uma via de mão dupla, um relacionamento pressupõe que você dá amor e você recebe amor, você dá respeito e recebe também sentimentos e você recebe. O processo de sedução, eu chamaria de processo, ele é desprovido dessa perspectiva. Você estava dizendo que ele se especializa, entre aspas, em seduzir, ele sente prazer na sedução, e quando percebe que alcançou esse objetivo de seduzir alguém, parece que o seu prazer está satisfeito ali. Pronto, ali ele se sentiu realizado no processo, posso partir para outra. Então, dentro dessa perspectiva de relacionamento, de sentimento, de amor, que pressupõe troca, a sedução é patológica, é doentia, é pecaminosa, e ratifico o que já foi dito aqui de forma muito feliz. Envolve caráter e questão espiritual também. Pastor Robson Nunes, queremos também ouvir a sua opinião no nosso debate 93 de hoje sobre esse assunto, querido. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, nosso irmão JR e todos da mesa. A minha colocação aqui é concordando com o nosso irmão Josué Gonçalves. É uma questão de caráter e libertação. Nós temos exemplo na Bíblia de duas pessoas diferentes, como Sansão e como aquela mulher adúltera. Sansão, um homem escolhido de Deus, e se deixou se levar.
E aquela mulher adulta, ela teve um conhecimento com Jesus e ali ela teve uma nova história. Então é questão de lutar, questão de guerrear contra a carne. E nós, como servos de Deus, como se coloca aqui, é uma luta todo dia. Nós vivemos nesse mundo, onde tem as coisas que se coloca bem, mas eu vejo essas duas pessoas da palavra de Deus, como essa mulher adúltera e como Sansão, bem diferente. Então eu coloco como questão espiritual e também caráter. Nós vamos entrar nesses assuntos aqui, minha gente, porque muitas crianças são criadas para a sedução desde pequenininha. Elas já são doutrinadas, são orientadas para serem pessoas sedutoras. Isso vai de menina e vai de menino. Não vamos botar essa culpa inteira nas meninas, não, que tem muito menino aí que está trilhando esta via e nós precisamos estar atentos a isso. Existem aqueles que precisam se controlar e aí vem o domínio próprio, especialmente nessa área da sexualidade. É necessário que haja um entendimento de todos os nossos ouvintes e nós vamos continuar discutindo esse assunto, debatendo este tema aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa de hoje é a seguinte: você conhece alguém que gosta de se envolver no jogo da sedução? Por telefone, a maioria, 94% deles não conhecem, mas no nosso site, 72% deles afirmam que conhecem sim aqueles que gostam, se envolvem no jogo da sedução porque gostam. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803... Ih, JR, me ajuda, esqueci. 96803-8319, 96803-8319. Acontece. Uma das nossas ouvintes diz assim: olha, eu passava por isso quando eu não era evangélica. Eu gostava de seduzir e seduzia mesmo, sem nenhuma vergonha de dizer. Mas hoje que eu me converti, eu mudei. Sem nenhuma vergonha, ficou boa essa frase. Sem nenhuma vergonha. Pois é. De dizer. De dizer. Aham. E hoje uma outra ouvinte diz assim: olha, gente, eu já fui alertada por várias pessoas que o meu esposo age assim. Eu sei que ele não é liberto. E segundo ele, o que o faz agir assim é a aparência da pessoa. Então ele gosta de seduzir quando ele vê alguém que o interessa fisicamente. Mas é o marido dela? O marido dela. Ah, sim. Então o marido dela, conversando os dois, dialogando, falando sobre a vida, o mundo e os céus e a terra. Então ele diz que ele gosta de seduzir uma pessoa bonita. Feia não é com ele. Não. Deve ser um caso único, né? Não querer seduzir pessoa feia, deve ser caso único. E ela diz assim: olha, gente, eu já não sei mais o que fazer, porque eu finjo que não tô nem aí. E ele diz pra mim assim: bom, ele usa uma palavra, eu sou assim mesmo, eu gosto de ver mulher bonita. Oh, meu Deus do céu. Ô, Leia, vou começar ouvindo a sua opinião, que eu sei que você tinha alguma coisa anterior para falar. Você começa pela anterior, mas eu sei que você vai entrar nessa aí também. Analisa a história desse rapaz lá no passado, que talvez você encontre uma resposta. Eu conheci um rapaz que nós fomos criados juntos na nossa adolescência, juventude. Ele era muito feinho, tinha o rosto cheio de espinhas, era bem gordinho. Meu Deus. E sofria muito bullying, né? As pessoas zombavam dele, ele estava sempre esquecido, ele se tornou invisível por causa da sua aparência. E quando ele cresceu e se trabalhou, né, se lapidou, menina, o homem ficou bonito. Sabe? Agora, musculoso, com a pele mais arrumada, o cabelo bonito, né, todo saradão, ele agora quer abusar de todo mundo. Então, no passado, ele foi esquecido, abandonado, desprezado. E agora parece que ele quer... É o abusador... É o abusado que se tornou um abusador agora. É isso aí. O que ele precisa, na verdade, é uma cura desta ferida do passado. Você está entendendo? Então, é isso aí. Esse homem, de repente... Ele quer aproveitar o tempo perdido. Alguma coisa aconteceu na vida desse homem para ele ser tão descarado e dizer isso ainda na cara da esposa. É muito feio, né? Até porque, viu, JR? Eu tenho dito o seguinte: não basta amar. É preciso amar com integridade. Então, quando a gente ouve um caso como este, sobretudo falta para esse rapaz integridade de caráter. Integridade de caráter. Até porque ele está
casado, ele tem uma aliança, ele tem um pacto. Gente, a Bíblia é muito clara. Todos nós somos tentados. E ser tentado a seduzir não é pecado. Pecado é ceder a esta tentação. E seduzir, até tem aqui uma definição de seduzir, que é atrair, fascinar, deslumbrar, cativar, persuadir, influenciar e desencaminhar, certo? A ideia de sedução no original é a do caçador que arma um laço, certo? E seduz a presa até que ela caia nesse laço. Na verdade, esse doente por sedução, ele está fazendo com que as pessoas caiam num laço, mas ele, sobretudo, é o primeiro que está preso. Qual a diferença entre a sedução e a simpatia? Uma pessoa simpática não necessariamente é uma pessoa que quer enfeitiçar ou seduzir pensando nessa caça que aí está, mas pode ser confundido com. O JR, a mesma coisa que a simpatia também é o charme, a elegância. Isto é inerente à nossa vontade. A pessoa faz isso, mas ao mesmo tempo que ela cativa, ela também se torna cativada, né? Essa é a diferença. E existe um limite também. A mesma coisa, por exemplo, eu chegar na frente de todos e fazer um elogio da roupa da mulher de um amigo meu, certo? Estou sendo elegante, simpático. Cortês. E aí, esse elogio pode ser feito dentro de um elevador, para ela sozinha, olhando nos olhos e com um tom de sedução. Então, existem limites. Tem pessoas que sabem ser simpáticas e ela sabe o lugar de ser simpático, a forma de ser simpática, para que não soe como sedução. É esse limite que a gente tem que entender. E os irmãozinhos dentro da igreja, que fica dando a paz do Senhor, aí aperta a mão, a paz do Senhor. Como é que é, o tom? Não, como é que é o tom? O quê? Como é que é o tom aí? Não, mas se o camarada usa esse tom de voz aí, tá o camarada estranho, hein? Ele é estranho mesmo. O camarada é estranho. Eles segura na mão, assim, em vez de dar aquela paz do Senhor, segurar a mão firme. A paz do Senhor, minha irmã. Minha amada, né? Não, pega a mãozinha na ponta dos dedos e fala, a paz do Senhor, minha amada. E tem irmãs ali, tudo carente dentro da igreja. Olha. Né? Tem. Tem ou não tem, pastor José? É verdade, Agora, eu acho que essa química que envolve, esse limite que envolve a pessoa que é simpática, entre ele estar sendo sedutor e apenas simpático, eu acho que a pessoa, quando é sincera, sensata, ela tem a percepção disso, ela tem a sensatez, ela consegue dosar isso de forma adequada, ocasiões, lugares, intensidade, e isso tudo há de, acredito eu, de se separar do sedutor, né? O sedutor, ele é mais assumido, é mais agressivo nesse processo aí. E só uma outra coisa que se falou tanto em caráter, tem se falado tanto em caráter, eu tenho dito isso muitas vezes a casais jovens que estão na perspectiva do casamento. Para mim, uma das deformidades, perdoe aqueles que não concordem, mais irreversíveis de alguém que já conhece a verdade e não se permitiu transformar por ela, é a deformidade do caráter. A deformidade do caráter para alguém que conhece a verdade, tem contato com ela e não foi transformado por ela, é muito difícil. Então, quando se percebe essa deformidade antes do casamento, cai fora. Porque a perspectiva de mudança, quando se trata de caráter, ela é furada. Não espere que alguém mude o caráter depois que casou, porque não vai mudar. A gente precisa classificar o defeito de uma pessoa. Às vezes é temperamento, é influência de família, às vezes são problemas passado, ranço, influência de criação familiar. Isso tudo se ajusta no processo, mas quando você percebe que o defeito tem a ver com deformidade de caráter, é uma forma torta que não conserta mais. Inclusive tem algo que alguém disse e eu gosto muito, que o casamento não muda drasticamente uma pessoa, apenas revela quem ela é. Eita.
E aqui no WhatsApp, uma ouvinte diz assim, olha, gente, infelizmente eu sou essa pessoa. Eu estou dentro da igreja, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu tenho um corpo que chama atenção. Por várias vezes, o meu pastor chama a minha atenção quanto ao tipo de roupa que eu estou usando. Há alguns momentos que eu consigo parar, mas quando eu me vejo, já estou novamente envolvida nesse jogo da sedução. Além de ser crente, ela diz, o pior é que eu ainda sou casada. E uma outra ouvinte diz assim, olha, gente, eu estou passando por esse processo. Eu me deixei seduzir pelo meu professor. Ele é casado e eu também. A gente conversa muito pelo WhatsApp. Mas ele no começo era bem romântico. Eu me envolvi e agora ele só fala em pornografia. Só que eu não consigo mais me desvincular dele. E isso está me fazendo muito mal. Olha aí, minha gente. Gente que está acompanhando a gente, vivendo essa dificuldade nesse exato instante. Aqui vai uma palavra a todas elas. Primeiro, essa irmã, ela está revelando uma deformidade séria de caráter quando ela falta com respeito consigo mesma. Inclusive para todas as mulheres. A maneira como você se veste revela muito do caráter que você tem, certo? A maneira como você se veste revela as intenções e as motivações do seu coração. E aí você me pergunta, por que essas mulheres chegaram a este ponto? Eu até coloquei aqui, ó. Primeiro, por causa do excesso de autoconfiança, a semelhança de Sansão, ou seja, eu posso flertar com o pecado e sair ileso, isso é um ledo engano. Segundo, gente, preste atenção, se você quer vencer a tentação de seduzir, de ser seduzido, você precisa colocar limites. E olha quem foi que disse, Jesus. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não foi Paulo que disse, não foi Moisés que disse, não foi Salomão que disse. Foi o próprio Cristo quem disse. Orai, ou vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a carne é fraca, eu preciso colocar limites no meu celular, eu preciso colocar limite no meu tablet, eu preciso colocar limite no meu computador, eu preciso saber usar o WhatsApp. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Um pastor de uma grande igreja, aconselhando uma senhora carente. Ela disse assim, pastor, fica com o meu telefone, o WhatsApp, eu fico com o do senhor. Se eu precisar de uma oração, tá aí normal, eu também tenho eu tenho WhatsApp de tantas pessoas no meu celular. Só que, conversa vai, conversa vem, mensagens vai, fora já do propósito inicial do aconselhamento, elogios, certo? Acontecem. Um dia ele está em casa, presta atenção nisso. Um dia ele está em casa, à tarde, e ela pergunta no WhatsApp assim para ele: o que você vai fazer agora? Ele diz: vou tomar banho. Até aí todo mundo toma banho. O problema foi o que ela colocou depois. Ela disse assim: como eu gostaria de estar aí para esfregar as suas costas. Bom, o problema foi o que ele respondeu para ela. O que um pastor... Primeiro, o pastor que chega, que permite a conversa chegar nesse nível é porque ele já está enrolado, certo? Mas olha o que ele responde para ela: quem sabe um dia. Agora, o pastor, com uma igreja de 1000 membros, com uma família bonita, casado direitinho e tal, aí o que acontece? A mãe, certo, essa senhora que estava sendo, de certa forma, seduzida e seduzindo, deixa o celular em cima da mesa. O filho adolescente pega o celular da mãe e vai usar o WhatsApp. E quando vai usar o WhatsApp, vê a conversa esquisita do pastor com a mãe. Aí, o que ele faz? Leva para o pai. Ô pai, veja que conversa estranha é essa da mãe com o pastor. Agora você imagina o pastor tendo que ir para uma reunião do conselho para se explicar na frente do marido, que chega para ele e diz assim: olha, eu só não dou um tiro na sua cara porque você não merece nem isso. Ou seja, eu sou mais crente do que você. Simplesmente reduziu o pastor a nível de nada, em função de uma forma errada de usar o WhatsApp, seduzindo e se deixando seduzir. Então você precisa colocar limite, coloca limite no seu celular, coloca limite no seu computador, coloca limite no seu carro. Eu costumo dizer o seguinte: eu não levo nem a gerente do meu ministério sozinha no meu carro, e trabalha comigo há 14 anos. Eu não levo, certo? Coloca limite no seu escritório, coloca limite nas suas conversas, coloca limite no seu gabinete. Deixa eu dizer uma coisa para os pastores que estão ouvindo aqui, ó.
o lugar mais perigoso em uma igreja para o pastor com uma crise conjugal se chama gabinete pastoral. Preste atenção nisso. É verdade. Muito bem, companheiros, continuando ouvindo a opinião de todos aqui sobre esse assunto, o ouvinte continua: como perceber que estamos sendo dominados pelo jogo da sedução, que aí é esse ponto aí, onde é que nesse papo aí se perdeu essa descoberta, né? É possível ser cristão, casado e ainda assim gostar de seduzir outras pessoas que não o cônjuge? Isso seria um caso de libertação ou falta de caráter? Como combater isso na vida de casados e solteiros? São as perguntas que seguem aqui. A participação dos nossos ouvintes continua. O ouvinte dizendo: conheço sim uma pessoa assim, meu ex-marido é assim, ele vive no mundo de fantasias, dei várias oportunidades para que ele mudasse, até que estamos separados, eu cansei, diz a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo: se conheço, não só conheço, como me envolvi durante 2 anos com uma pessoa assim. Outro ouvinte dizendo: a velha máxima do sou legal, não tô te dando mole, precisa ser relembrada. Há também que ponderar o que é simpatia e o que é sedução. Fizemos isso aqui agora há pouco, querido ouvinte, participando conosco aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor Robson, diante daquilo que nós estamos ouvindo aí, qual a sua análise até agora sobre esse ponto onde nós estamos, né? Começamos aqui conversando sobre as pessoas têm compulsão à sedução, também dentro dessa linha, né? Como perceber que estamos sendo dominados pelo jogo da sedução? JR, eu colocando minhas palavras, igual o pastor tem falado aqui, eu sempre aconselho os jovens da nossa igreja em questão de namoro. Porque quando se está namorando, é onde você tem que ver todos os pontos do namoro. Se o namorado não gosta de trabalhar, se ele não trata bem seus pais, e assim da mesma forma, a namorada não ajuda a mãe em casa, e assim o namoro é justamente para a gente estar vendo o que vai ser lá no casamento. E eu sempre falo, olha, vocês têm que observar isso, porque depois que casar, é complicado. É uma situação que fica difícil se você voltar atrás. Então analisa sempre antes, quando está namorando. Porque a pessoa, quando ela chega a casar, tem muitos jovens, eu quero casar para mim ser feliz, eu quero casar para mim sair da casa dos meus pais, mas não é dessa forma. Eu já tenho que casar feliz. Eu já tenho que casar sabendo que a pessoa que está do meu lado, eu confio nela, e assim eu não vou ter esse tipo de problema. Inclusive dentro das igrejas tem muitos problemas dessa forma, por causa de não tiveram conhecimento no namoro. Eu, quando aceitei Jesus Cristo, eu vim do mundão, vim daquelas coisas que o inimigo gosta, mas eu coloquei do meu coração que eu queria Jesus, eu queria libertação. Eu não queria viver aquela vida que eu fazia lá atrás, porque eu estava na igreja, estava com o pé lá no mundo, fazendo as coisas do mundo, fazendo as coisas da igreja. Então eu vi que eu precisava de uma libertação, não somente ir para a igreja. Eu precisava que Jesus fazia algo dentro de mim. Eu determinei, eu tive uma atitude. Então as pessoas têm que ter atitude diante dessas situações. Porque não adianta a gente estar dentro da igreja, às vezes o pastor não está vendo, às vezes o marido ou a esposa não está percebendo, mas o Todo-Poderoso ele está vendo. Ele está vendo tudo. E nossa trajetória na vida cristã é uma luta. É a carne contra o espírito. E a gente tem que lutar. Até Jesus Cristo vir buscar a igreja, a gente tem que estar lutando a cada dia. Então, são palavras que os pastores têm colocado aqui, e muito bem. E eu estou muito feliz pelas palavras. Então, a gente tem que analisar todas as situações. É verdade. O tema é tão denso e é tão tenso que depois que um fala, há um silêncio. Se observe bem, fala, tem um silêncio, todo mundo assim acompanhando. Por quê? Porque esse tema é muito importante para todos nós. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp que está perguntando também, fazendo uma afirmação. Ela diz assim: bom, eu acredito que nos dias de hoje, boa parte dessa culpa é dos pais, que criam as meninas, bota meninas, com roupas não apropriadas para a idade,
Com o tempo, isso se torna um hábito na vida delas. E será que não é nesse momento, no momento da infância, que o caráter da pessoa está sendo moldado? E aí, com essa maneira de enxergar a sedução, facilita a entrada até da ação demoníaca e aquela criança se torna um pequeno sedutor. Cresce dessa maneira e quando vê, é um sedutor irreparável quando cresce. É isso, gente? Eu acho que a gente já é tão massacrado por sedução de todas as formas. Tudo que é propaganda envolve sedução. Tudo que é tipo de apelo ao que quer que seja envolve sedução. Então a gente já é tão massacrado por isso. Aí um pai chega e começa a imprimir numa criança um perfil, uma forma, que seja através de comportamento ou vestimenta, que se assemelhe a isso. Então a gente tem duas formas de analisar. Se não é um pai cristão, você vai entender que o modelo desse indivíduo é esse modelo que a gente vê, que a mídia tenta passar e que a sociedade já assimilou e vive. Aí é lamentável. Mas se é um pai cristão, aí você fica realmente sem conseguir entender onde é que esse pai quer chegar. Depois essa filha daí a pouquinho se envolve muito precocemente em relacionamentos, engravida, vai pra prostituição, aí vai pedir oração na igreja. As pessoas nem vejam isso. A impressão que eu tenho, sendo uma pessoa cristã, ele não vê aquilo aí, ele não faz isso por maldade, entendeu? Ele não faz isso intencionalmente, porque você imagina bem, a cultura familiar, ela é muito forte. Na família, as pessoas se vestem assim. Então você vê, a mãe se vestiu assim, ela veste as suas 15 filhas, ela teve 15 filhos, essa mãe, 15 filhos. Então ela vestiu essas 15 filhas totalmente sedutoras e tal. Essas 15 filhas, cada uma delas também teve 15 filhas. Toda 15 filhas, todo 15. Entendeu? Viu a cena aí? Então essas 15, as 15 das 15, entendeu? Quanto é que dá 15 vezes 15? Marcela, que é excelente matemática, vai ter que pegar calculadora, vai ser isso, até amanhã a gente vai ter essa resposta. Então quando você pega isso e diz assim, gente, tô falando da cultura familiar, não estou me referindo aqui à cultura religiosa, ou a cultura familiar. Isso, Enleia, esse envolvimento que gera a mãe na criação das filhas, na maneira como a mãe se veste, a maneira como a mãe propõe que as filhas passem a desenvolver, algumas delas podem encarnar isso aí até como uma questão sedutora de verdade e não uma questão apenas de roupa. Como é que você vê isso como nossa menina da mesa de hoje? Uma coisa normal. 225, viu? Já veio a resposta. O celular estava à mão. E acho realmente uma coisa normal, né? A sedução é um espírito maligno, é um espírito que provém de Satanás, porque ele é o pai da sedução, ele é sedutor, a Bíblia fala, e é um problema espiritual e é um problema moral. A gente conhece muitas famílias que não são evangélicas e que têm um comportamento tão bonito, né? É verdade. Decente. E a gente conhece pessoas que estão dentro da igreja, né? Foram plantadas como joio ali e que são tão sedutoras, que estão desfazendo casamentos dentro da igreja. Hoje é um tal de separação, porque o irmão se separou da esposa para casar com a irmã que está sentada do lado. Dentro da igreja está cheio. E ainda vai dizer que Deus preparou ele para ela. E a gente precisa entender, gente, sedução, por mais lindo que pareça ser, são comportamentos com garra, são tratamentos com garra. Garra na mão, na mão. De agarrar, de cativar, de tornar prisioneiros. É por isso que tem muita gente se deixando seduzir. Por quê? Porque estão enfraquecidas. Olha, dentro da igreja, vamos dizer que é o nosso universo, existem muitas mulheres super carentes. Tiveram problemas com o marido dentro de casa, ou o marido tiveram problemas com a esposa. Aí vem diante dele uma pessoa que vem com vozes de veludo, macias, doces, trazendo e precisa entender, viu, Malé? Eles estão sentindo falta. Que o diabo, ele é um psicólogo milenar que estuda o comportamento humano desde o Éden. E ele sabe muito bem que o homem é visual e a mulher é auditiva. Então, qual vai ser a tática de Satanás? Influenciar as mulheres para seduzir os homens através dos olhos. E influenciar os homens para seduzir as mulheres através dos ouvidos, porque a mulher é auditiva e o homem é visual. E aí está o grande problema. Nós estamos vivendo em uma sociedade, principalmente brasileira,
É interessante que eu estava nos Estados Unidos a semana passada e eu fiquei observando a forma de se vestir das americanas. Não existe esse erotismo exacerbado como no Brasil. No Brasil, do aeroporto na sua casa, você é estimulado pela vista. Inclusive, tem alguns outdoors espalhados até com crianças, às vezes, vestidas de forma descomposta. Agora, pastor Josué, aqui a gente vive essa cultura do culto ao corpo. Isso é muito impregnado na cultura do brasileiro de um modo geral e do carioca, nem se fala. Não, eu ouvi falar que uma vez uma brasileira em uma praia nos Estados Unidos foi convidada pela polícia a se retirar pela forma como ela estava se comportando e vestida lá na praia. Olha o absurdo. Ou seja, nós já vivemos em uma sociedade extremamente erotizada. Agora, o que não deveria acontecer dentro da igreja, certo? Que pauta a sua vida a partir dos princípios da palavra. É aí que eu vejo o grande desafio da igreja, porque via de regra, a igreja acaba sofrendo a influência do seu meio social, do seu contexto cultural. Esse contexto massacra a igreja. As pessoas entram na igreja e muitas não estão levando essas pessoas ao novo nascimento. A igreja se tornou, não estou generalizando, mas a igreja se tornou um lugar de pedir. São os consumidores de Cristo. Cristo está ali para me atender. Agora, o novo nascimento, né, a regeneração, pouco se fala sobre isso hoje. O meu professor de seminário, ele disse, pastores também são homens, e eu não deixo que ninguém chore no meu ombro, né? Nem por mais de 1 minuto. E o pastor Josué acabou de te falar agora, um dos lugares mais convidativos para sedução é gabinete, porque pode ser que a pessoa que está sendo tratada, ela está com problemas emocionais, mas pode ser que quem esteja com problema emocional é o pastor que vai Por exemplo, eu prego em muitas igrejas do Brasil, certo? Eu confesso, tem algumas igrejas que algumas irmãs que cantam na frente, elas estão vestidas de um jeito que eu duvido que os homens lá embaixo consigam adorar sem fazer uma viagem mental pecaminosa. Certo? Então, eu penso que a gente precisa corrigir essa rota, a gente precisa voltar a ministrar sobre isso, a gente precisa voltar a falar sobre isso. Por quê? É o que eu vou repetir. O homem é visual, a mulher é auditiva. Então, o diabo vai influenciar as mulheres para que se vistam de uma forma que Deus não seja o foco no culto, por exemplo. Agora, aquilo que não pode ser usado na igreja, não deveria ser usado também na rua, fora dela. Certo? Inclusive que eu ouvi falar de um padre, certo? Que ele pegou a Globeleza, 15 segundos ou 20 segundos da Globeleza durante o carnaval, dançando naquela propaganda, passou na igreja. Aí houve um arrepio, todo mundo condenou, chocou, falou interessante. Aqui não pode, mas na sua casa pode todos os dias. Eu, colocando aqui na palavra da Léa Mendonça, em questão de muitas mulheres, às vezes não tem um comportamento, às vezes na igreja, e às vezes o pastor, ele às vezes ensina, ele tem um ensinamento na igreja, tem um estudo de doutrina, mas muitas das vezes o marido delas também tem que ver isso em casa e tem que colocar isso para as esposas, e muitas das vezes passa batido na igreja, e às vezes o pastor ele fica sem ação para falar, ele às vezes fala com o marido, mas não resolve o problema. E com isso as pessoas, conforme foi falado, a questão da igreja hoje ensinar mais isso, mas só que as pessoas também, elas também têm que querer também isso, porque senão não há uma libertação. Essa pessoa vai para a igreja, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas, muitos casos, às vezes, que pessoas vão na igreja, mas depois acaba o culto e pergunta o que foi a palavra. Não se sabe o que foi falado. Essa questão da roupa, companheiro, só para interagir aqui, tem um princípio do bom senso, né? A pessoa em geral tem isso. Eu falei aqui sobre a questão da cultura,
familiar. O que é cultura familiar? Um ambiente onde você é criado, da forma que você é criado, e aquilo é desenvolvido. Então tem casa que a pessoa fala alto. Todo mundo na família fala alto. Parece que é uma briga. Meu Deus, naquela casa eu não vou não, mas estão só alegres. Que bênção, né? Só alegria. Tem casa em que as irmãs podem vestir, daquelas 15 irmãs, elas vestem a roupa umas das outras e não tem problema nenhum. Tem casa que, se as irmãs vestirem a roupa uma da outra, não são mais 15, vira 14, 13, 12, sobra uma só. Quando sobra, né? Então o ouvinte diz aqui: eu fui criada para ser sensual e sexy. Eu fui criada para ser. Olha que frase é essa, diz o ouvinte aqui. Minha mãe ensinava a me vestir de maneira a chamar a atenção dos homens. Eu tive muita dificuldade para me libertar disso. Hoje, graças a Deus, eu sou livre. Mas eu fico sempre com o pé atrás sobre as minhas vestes. Até gosto de estar bonita, mas evito determinadas roupas e enfeites, porque quando me arrumo sempre aparece algum homem para me tentar, diz aqui a nossa querida ouvinte. Aí a gente entra nesses aspectos. Primeiro, foi criada para. Então, nosso ouvinte, graças a Deus, já alcançou a libertação, são as palavras dela. Segundo, ela até gosta de estar bem, então ela se arruma de uma forma que ela esteja bonita, mas ela fica sempre com o pé atrás, ou seja, é alguém que está se analisando, está tendo bom senso também. Não precisa ser Bete a feia, não é? Hein? Hein? Bete a feia? Precisa? Não precisa ser Bete a feia. Agora, irmãos, eu acredito num instrumento de Deus maravilhoso que age na vida do cristão, chamado Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo toca o coração, dá discernimento, move os nossos sentimentos. Eu acredito que quando o Espírito Santo é convidado para agir na vida da gente, inclusive nesse aspecto, quando a gente eventualmente não está com uma vestimenta que agrade a Deus, está de uma forma que está seduzindo alguém, ainda que sem intenção, mas eu acredito que até nesse sentido você não tem a intenção, mas você percebe que está seduzindo, você muda. Não é porque você estava com a intenção, mas você sabe que está seduzindo. Pela reação. Pela reação. Pela reação. Então você não tem intenção, mas pela reação você vê que alguma coisa está acontecendo. Que está causando uma coisa que não é legal. Agora, tem gente também, pastor, que, entendeu? Pessoa, imagina, a pessoa não tem culpa, entendeu? A irmã que tá lá, tá arrumadinha, recatada, uma irmã discreta, entendeu? Não é feia não, tá lá arrumadinha. Mas a pessoa, verdade, o que tá vendo, também tem outro lado. No caso do homem, se o problema tá na cabeça dele, ele despe a mulher vestida. Ele despe a mulher. Agora, posso ler um texto bíblico muito interessante aqui, olha. Provérbios capítulo 7, fala de uma senhora que, à luz do texto, ela era crente. Diz assim, ó. E de um rapaz: da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Interessante isso, certo? Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Era crente, fazia votos, ia no templo, sacrificava, por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, olha a sedução, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Agora olha aqui, isso aqui é triste, ó. Imediatamente ele a seguiu como o boi que é levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço.
Meu Deus. E ela paga os votos, ela religiosamente está resolvida, não há problema nenhum, como se o pecado a ser cometido já tivesse sido pago, ou seja, na perspectiva religiosa de então, perdoado. E as pessoas vão se embaralhando por aí. E o texto escrito, falado, principalmente pelo pastor Josué, que é Provérbios, né? Capítulo 7. É Provérbios. É uma coisa linda. É fascinante. Porque a sedução, ela é fascinante. Se o pecado fosse amargo, ninguém o queria. Agora, JR, e quando é o marido que gosta que a esposa se vista sedutoramente? Troféu. É o troféu. É aquele homem que quando a mulher vai colocar uma roupa, essa roupa não tá legal, coloca mais justinha, mais curtinha, esse cabelo. Ele encoraja a mulher a se vestir assim para poder exibi-la. Olha. Entendeu? E agora também depende, né, Léa? Tem mulher que quer dormir com a camisa do deputado federal, aí não dá, né? Depende do deputado. Eu sei que... só que aí o cara também no extremo, né? A camiseta com o rosto do Lula, né? Mas você tá falando, continua onde você estava, Léa. Você estava na linha, sua linha de raciocínio. Vai lá. Existe. Olha, na minha igreja, eu e meu marido, a gente tem um cuidado muito grande com esse negócio aí, que eu quero meu maridinho só pra mim, sabe? Então, na minha igreja, meu marido, ele é o pastor, ele faz gabinete com homens. E eu sou pastora, eu faço gabinete com as mulheres. Mas peraí, você estava numa linha, o pastor Rômulo te tirou dessa linha. Eu vou retornar a sua linha aí. O marido que quer exibir a mulher. Exatamente. Então, dentro das igrejas, tem mulheres que se vestem assim porque elas querem, e tem outras mulheres que se vestem assim porque os maridos querem. E de maneira convidativa. E eu falo isso porque eu conheço alguns exemplos. E nesse caso? Mas vem cá, você diz os maridos querem que elas se vistam assim pra fora ou pra ele? Dentro de casa? Pra fora. Passar na praça. Eu não tô falando aqui de pipoca. De pra quatro fora. paredes, Perdão, ela com aquela camiseta do Lula. Não tô falando pra disso. fora. Porque dentro de quatro paredes, o mínimo que ela puder ter, para ele, melhor. Agora, fora das quatro paredes, um marido querer isso da esposa não é uma deformidade do marido, pastor Josué? Ele tem um feitiço, né? Ou seja, ele se excita ao ver homens se excitando ao ver sua esposa. Olha que coisa isso também Meu Deus. é um desvio de caráter e um problema. Ele é conhecido socialmente como vitrinista. Entendeu? Ele prepara a vitrine. Ele gosta de preparar a vitrine para as pessoas verem. Só que algumas pessoas podem quebrar a vitrine. Exatamente. Eu não acredito que um homem desse se excite com a esposa. Eu já tive que tratar casais, perdão, lembrei, em que a esposa, desesperada, o marido queria ter relação com ela num prostíbulo. Com ela, mas num prostíbulo. E ele não abria mão disso. Ela chegou aí uma vez, tem muitos anos. Então deixa eu completar meu raciocínio. E por isso eu acredito que um homem desse não é pleno na cama com essa esposa. Porque ele só é pleno fora da cama. Ele só se satisfaz com ela quando outros estão desejando-a. Então existe muita gente assim e mulheres sofrendo com isso. Para não perder o marido, estão aceitando. A pergunta é o seguinte: esse rapaz, ele serve a Deus, ele é um discípulo de Cristo, ele lê a palavra? Porque quando você fala desse assunto fora da igreja, as pessoas estão nas trevas, na ignorância, dominadas pelo diabo. Agora, se elas estão dentro da igreja, eu pergunto, que Bíblia essa pessoa está lendo, certo? Que tipo de discipulado essa pessoa está tendo? A que Deus essa pessoa serve? Que encontro essa pessoa teve com Cristo? Porque não é possível. Mas vocês têm que entender, e vocês são absolutamente conectados com o nosso tempo hoje, que algumas pessoas estão ouvindo isso hoje pela primeira vez. Pode ser que algum esposo desse vitrinista aí, ele esteja hoje, eu nunca tinha pensado nisso. Por mais susto que isso possa produzir em nós, há muita gente, um ouvinte que dizendo, olha, acompanhe todos os dias e tal, o tema de hoje é um despertamento. O que é um despertamento? Entendeu? O quê? Não pode? E não deve? Não convém? Não é lícito? Não.
E aí você se depara com uma realidade. Que realidade é essa? Porque você tem um crescimento numérico de igreja, não necessariamente um crescimento de aprofundamento, de enraizamento espiritual. Você tem muita religiosidade, entendeu? Você tem muitos métodos de religiosidade e menos de espiritualidade, profundidade. Então muita gente está parando para ouvir hoje a gente dizendo assim: eu não sabia, gente, peraí, nunca tinha pensado nisso. Vou me preparar melhor para o culto, vou me preparar melhor para o trabalho, porque não adianta, vocês já falaram isso aqui. Antigamente a gente tinha duas coisas curiosíssimas, né? Tinha a roupa de ver Deus, né? E a roupa de não ver Deus. O Romulo tá fazendo cara de que não lembra dessa história. Naturalmente é muito jovem, entendeu? Eu me lembro do meu pai, eu no colo do meu pai. Entendeu? Eu devia ter uns 2 meses, mais ou menos. Eu já falava eu aprendi a falar muito cedo, né? Eu pedi para levar para ir no culto para ouvir o pastor Rômulo, naquela época já. Mas as pessoas tinham assim, uma roupa especial, né? A roupa de ver Deus é aquela roupa especial, a melhor roupa, né? A roupa principal, separava para ir ao culto. As outras roupas eram para outras coisas. Já se inverteu isso. A outra coisa que mudou é que no passado muitas pessoas eram vigiadas quanto à roupa, e tem pessoas que funcionam bem assim, vigiadas, funcionam maravilhosamente bem, é só parar a vigilância que o negócio estraga. E aí você precisa trabalhar o racional e o espiritual. Você não tem que ficar vigiando as pessoas. Você imaginou? Botar um chip, já pensou, gente? Não existe secularização das coisas. A gente usa uma expressão, né? Meio secular, isso aqui é secular, não secular. Na verdade é uma coisa só. A santidade que eu devo ter na casa de Deus, ou na minha casa, ou no meu trabalho, ou na condução, ou onde quer que eu esteja, é uma só. Vem ao teu reino. Vem ao teu reino, então, é pescando, vem ao teu reino tomando banho, vem ao teu reino namorando, vem ao teu reino em qualquer situação, não dá pra você desmembrar isso. Exatamente. E uma pergunta, uma perguntinha básica, simples, que nós devemos fazer sempre, certo? Isso daqui glorifica ao Senhor? Certo? Isso aqui glorifica ao Senhor? Não. Então eu não devo. É simples. Isso aqui está glorificando ao Deus que eu sirvo. Pastor Josué, escandaliza alguém? Motivo de tropeço para alguém, olha, eu preciso ver. Quando a pessoa entra na igreja com o desejo de seduzir, né? Tem palavras que já não vão mais adiantar, então tem que deixar nas mãos de Deus. Meu marido colocou um espelho bem grande na entrada da igreja, e em cima do espelho estava escrito assim: olha, suas vestes vão glorificar a Deus, né? Porque o negócio estava meio esquisito. Ele colocou isso. Você sabe que tinha gente que chegava ali, nem lia o que estava escrito, usou o espelho para passar batom, para aumentar a cor do batom, porque tem gente que não adianta. Estava escrito o que, Leia? Estava escrito assim, em cima do meu maridinho, ele colocou aquele espelhão assim na subida da escada, assim, ó, suas vestes glorificam a Deus, porque estava tendo umas vestes esquisitas lá na minha igreja. Aí, tem gente que lê e fala assim: meu Deus, eu tenho que mudar mesmo o meu jeito. E tem outras pessoas. Vou falar nele, né? Acabou de chegar. E já tem outras pessoas que entram no ouvido e saem no outro. Elas não estão interessadas em adorar a Deus. Elas estão interessadas em desfilar, em rever amigos. E muitas pessoas, JR, subia as escadas e olhava para o espelho e começava a botar um batom. Se estava vermelho, aumentava a cor para ficar roxo. Olha. Né? Então, nem todo mundo quer. É por isso que a Bíblia diz que o dono ali da seara dormiu, e nessa hora que ele dormiu, veio o inimigo e semeou. Mas foi disso uma coisa que é muito importante, eu acho. Joio. Eu acho que é muito importante a gente repensar essa questão da autoridade do homem dentro de casa. E isso faz toda a diferença. O marido, o pai, ele precisa ter voz de líder, voz de profeta e voz de sacerdote. O líder é aquele que influencia para que as pessoas sigam o seu exemplo. O sacerdote é aquele que leva a família à presença de Deus, e o profeta é aquele que denuncia os pecados da família. Quando o homem deixa de assumir o seu papel dentro da família, acontece tudo isso que nós estamos vendo aqui. Quando você vê uma menina vestida de forma bonita, mas composta, pode ver que quase sempre ela tem um pai que faz toda a diferença na vida dela ao lado da mãe. Pastor, nós fizemos aqui há algum tempo uma pesquisa com os nossos ouvintes. Se eles preferiam, homens, se eles preferiam namorar para casar com uma menina com um pai frouxo, liberal, soltinho, entendeu? Ou com um pai bravo, rígido, rigoroso.
a maioria esmagadora preferiu o pai rígido, rigoroso. E muitas vezes os pais, a fim de agradar de alguma forma, agem de maneira completamente diferente. Tá aí mais uma vez a comprovação da pesquisa na prática do dia a dia. Um dos nossos ouvintes aqui, ele conta uma história interessante. Ele tá no interior da Bahia acompanhando a gente e ele trabalha com o pastor da igreja, ele é secretário da igreja e ele disse que acompanha, cuida, olha bem, ele cuida do pastor de uma forma especial. Quando o pastor precisa atender uma irmã, ainda que seja depois do horário de expediente, ele permanece na igreja para cooperar com o pastor. Ele diz: acho isso prudente, meu pastor é uma bênção, conhecemos a índole dele, mas recebemos todo tipo de pessoa para aconselhamento, crente ou não, como foi dito. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Fica o exemplo deste jovem que está nos acompanhando, que revela exatamente um cuidado. Cuide do seu pastor, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, cuide bem dos seus filhos. Seguinte, confie no seu marido, mas não exageradamente ao ponto de pensar que ele é anjo em estado de glória, imune a qualquer pecado. Eu vou adiante. Confie em si mesmo, mas não exageradamente a ponto de você achar que você é imune e não avança a certos processos que podem derrubar você. Não confie tanto na sua espiritualidade. Mantenha uma margem de segurança para você e para sua família. Pesquisa 93. Você conhece alguém, então, que gosta de se envolver no jogo da sedução? 89% dos ouvintes por telefone não conhecem, mas 73% deles no nosso site conhecem. Quero destacar aqui que o WhatsApp de hoje, como a gente diz, bombou. Bombou, muita gente opinando. A gente volta a esse assunto, Marcela, junta aí as opiniões dos nossos ouvintes, salva isso, printa. Nós vamos voltar a esse assunto, porque se tornou de grande importância para o coração de todos os nossos amados ouvintes. Eu agradeço o coração e a audiência de cada um deles. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. O ouvinte está contando aqui, minha gente, ela diz assim: meus patrões são completamente místicos. É um tal de sal grosso, pedras energizantes, arruda, tudo espalhado pelo nosso ambiente de trabalho, que acaba se tornando, assim, na minha opinião, pesado demais. Eu não aguento mais ficar lá. De fato, existem ambientes pesados e carregados de energia negativa? Como se comportar nesses lugares? Tanto Josué 1:3 quanto Deuteronômio 11:24 dizem que o local em que a planta do nosso pé pisar nos é dado por Deus. Isso se aplica a esse caso? De que forma posso evangelizar no trabalho sem que isso me prejudique? Aliás, o medo de perder o emprego é um sinal de que estou mais apegada às coisas da terra que às coisas do céu? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Josué Gonçalves, querido, muito obrigado uma vez mais. Obrigado, e me permita, JR, fazer só um convite para hoje à noite, no 3º Congresso de Mentoria e Edificação de Líderes e Liderados. Olha, vai ser hoje à noite, eu vou estar lá, amanhã à noite, mas hoje às 17h30 nós temos uma oficina com a doutora Tânia Tereza, vai ser muito importante. É Rua João Machado, 161, no Irajá, e o telefone é 21 30 13 14 15. Você é o meu convidado. Maravilha. Pastor Rômulo Rodrigues, obrigado, querido. Forte abraço. Eu que mando um abraço, agradeço o carinho do convite. Estar no debate é sempre uma oportunidade da gente aprender mais. Um beijo a todos e até a próxima. Leinha Mendonça, querida Leinha Mendonça. Obrigado, Leinha. Obrigada, muito bom estar aqui com o pastor Josué, pastor Rômulo, pastor Robson, né? E com você, principalmente. Obrigado, querida. Tem um telefone pro povo de Deus ligar, porque a Leia não só canta como prega, não só prega e canta como dança. Oh, meu Deus. Hein, Serginho? Ô, Glória. Ê, Sérgio. Mas olha, eu sou bailarina. Dá corda, né, Sérgio? Bom, gente, o meu telefone é 021 3396 1015. Vai ser um prazer imenso estar na sua igreja, principalmente ministrando para mulheres
que é o que eu mais gosto de fazer. Maravilha. Pastor Robson, muito obrigado, querido. Deus abençoe muito o senhor, viu? Obrigado pela presença aqui no nosso debate 93 de hoje. Como o ouvinte sabe, o pastor Robson é o nosso pastor no debate 93. É um quadro muito interessante. Tem essa vinhetinha aqui, ó. Meu pastor no debate 93. E aí nós temos a oportunidade de, através do nosso e-mail, receber várias indicações, né? E hoje quem indicou o pastor Robson foi a Adriana. A Adriana não pôde estar aqui e quem veio foi o Rogian, que está aqui, esse rapaz sensacional. Rogian, tem quantos anos? Tenho 11. 11, é menino alto, né, rapaz? Menino grande. Levita. Hein, é? Levita. Levita, é? Levita. Ah, achei que ele tava em pé, então. Tá levitando? Ele tá menino bom. Você canta que estilo de música, Rogian, assim? É, aquela? Esse estilo, né? Freire, Marquinhos Gomes. É mesmo? Olha. Ô, Léia, ele tem um tom de voz, você percebe, Léia? Hein? Chega mais pertinho, Rogian, chega mais pertinho. Ah, isso. Fala um pouquinho mais aí. Mas... Solteiro? Fala, rapaz. Hein? Sou... Solteiro. Não, é pra gente ouvir a sua voz, entendeu? Porque a Léia já tá vendo o seu tom de voz aqui. É ou não é, Leinha? É isso aí, Léia. Charmoso. Rogian, mas você tem 11 anos e aí você veio representando a sua tia, Adriana. Eu quero agradecer a sua tia e a você, porque vocês nos deram a bênção aqui da presença do pastor Robson. Que Deus te abençoe muito. Quer mandar um abraço para alguém, cara? Fica à vontade. Quero mandar um abraço para primeiramente a Deus, segundo a você, para dar oportunidade para meu pai estar aqui, e a família Renascendo em Cristo, que é lá da minha igreja. Só isso que eu quero agradecer a Deus. Ei, menino bom, vai. Uma salva de palmas aí. Glória a Deus, menino bom. Esse garoto é bom. Nós estamos lá num congresso, lá no ministério, ontem com a Gisele Nascimento, lá foi uma bênção. Almas se converteram ao Senhor Jesus e hoje continua. Graças a Deus. Estado de Bandeirante, número 13.867. Maravilha. E a gente é bonito a gente ver aqui, é bom a gente contar isso aqui, né? Enquanto a gente estava aqui participando, quando o pastor Robson usava aqui o microfone para trazer uma palavra, o Rogian vinha e tirava uma foto. São coisas que a gente observa, são detalhes, né, que a gente vai vendo aqui e que isso naturalmente nos deixa muito alegres. Rogian, que Deus te abençoe muito. Canta um pedacinho da música aí, Rogian. O povo quer ouvir. Escolhe, pode escolher. Qualquer uma. Essa aí, essa é uma boa. Essa aí que você pensou. Hein? Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Leinha. Pega o microfone aí, Leinha. Quero ouvir sua opinião, Leinha. Agora aqui é assim, ao vivo, Rogian. Pera aí, aguarda aí, rapaz. Olha, o charme da voz do Anderson e do Marquinhos junto, Gomes, e a rouquidão do Kleber Lucas. Olha, então, rapaz, uma coisa maravilhosa. É sair daqui pra diretoria. E levitando. Isso é uma maravilha. Muito obrigado, gente. Que privilégio nosso hoje aqui receber essa turma maravilhosa. Nosso estúdio tá cheio. Deixa eu anunciar aqui a você, no meio dessa crise toda que nós estamos, acontece neste sábado no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, mais uma edição do Fórum de Oportunidades. O evento é uma chance para os jovens ouvirem palestras sobre empreendedorismo. As atividades são gratuitas e começam às 10 horas da manhã. Os palestrantes deste ano serão Pastor Marcos Gregório, os jornalistas Silvana Ramiro e Sidney Rezende, o juiz federal William Douglas, a economista Bianca Vitorino, o coach financeiro Roberto Navarro e o empresário Daniel Godri. Haverá sorteios de equipamentos eletrônicos, como iPads, notebooks, além de bolsas de estudo para faculdades. O Ministério Apacentar fica na Avenida Getúlio Vargas, número 452, no centro de Nova Iguaçu. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Nós vamos orar por esse assunto. Eu vou pedir ao pastor Josué para orar conosco pelo tema do programa de hoje, que envolve tanta gente
Também vamos orar como temos feito todos os dias. Temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, e desde ontem eu incluí mais um item nessa oração contínua aqui nesse pedido, que é a oração pela igreja. E aí, igreja no sentido mais amplo. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de poder estar trazendo a Tua palavra, esclarecendo, jogando luz nesse assunto tão importante sobre sedução. Quantas pessoas, Senhor, estão envolvidas, quantas pessoas estão sendo enganadas e se deixando enganar. Quebra os laços, liberta estas vidas, acorda estas pessoas, Senhor. E agora também eu quero orar pelas pessoas enfermas, aonde houver uma pessoa doente, precisando de um toque curador, estende as tuas mãos, traz cura. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade que perturba pessoas neste momento, declarando a bênção da cura. E nós oramos também por aquelas pessoas que estão vivendo um momento de luto, Senhor, porque perderam um ente querido. Tu és o Deus que consola. Tu és um Deus que acalenta o coração. Então traz, Senhor, essa consolação para estas famílias. Abrace-as com a tua graça, Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos que seja assim. E oramos também pela nossa nação brasileira. Oramos pelo Brasil, que está vivendo um momento desafiador. Mas eu tenho declarado com certa frequência que o céu não está em crise, que o Senhor está no controle e que nós cremos em milagres. Eu creio que nesse tempo de desafios, o Senhor continuará sendo o Deus provedor para todos aqueles que creem na tua provisão. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos. Você acabou de ouvir Debate 93.